Olá pessoal, eu sou o Marcos, essa é a Toca do Aventureiro e hoje a nossa convidada ilustre é uma colega amante de literatura, a Elissa Dodiceia, né? Ela é atriz, professora de literatura, é booktuber, ela tem o canal Dodiceia e o Didocast, né? Eu cheguei nela, né, por, assim, sabe, uma pessoa maravilhosa que é a Larissa Prado, né? Então, Elissa, muito obrigado por participar da Toca do Aventureiro. Por favor, é, se apresente para a galera. Oi, Marcos, tudo bem com você? Obrigada, primeiro de tudo, né? Obrigada pelo convite, obrigada pela confiança no trabalho, por esse amor à literatura, à linguagem verbal, à linguagem poética. Isso tem feito tanta falta no Brasil de hoje em dia, né? Até Uhum, pesquisas têm atestado isso, né? uhum, Então, poder compartilhar essa paixão, esse apreço, esse tempo para falar de literatura com pessoas interessadas por literatura é realmente algo que dá um sentido a mais no existir. É como você falou, eu sou professora, eu sou atriz, embora eu não atue muito como atriz, né? Participei de um curta-metragem, apresentei uma peça e tudo mais. É mais sazonal o meu ofício de atriz. Sou uhum. também booktuber, né? Um canal que foi fundado em 2019, o Didoceia, que é essa junção de Dido, a personagem, a rainha da Eneida, né, da obra Eneida, com a Odisseia de Homero, e daí veio o Didocast, né, que é um podcast que foi inaugurado no ano de 2024. Larissa Prado, né, uma pessoa muito querida que você mencionou, foi uma participante, uma das mais interessantes, das mais envolventes. Com No mês certeza. de no mês de junho, inclusive o mês de junho de 2024 foi o mês que eu só li livros da Larissa Prado, foi muito interessante. Uhum, E a gente está nessa jornada, né? Nesse trabalho mesmo de usar essas tecnologias, essas ferramentas, as redes sociais que estão aí disponíveis, a que preço estão, para tentar, na medida do possível, propagar a literatura da melhor maneira uhum. possível. É um trabalho de formiguinha, né? Porque existem Com muitos outros certeza. atrativos. Mas estamos juntos aí nessa Sim. luta. E outra coisa, né, sobre a Elissa, pessoal, é que ela, vocês podem ver, ela ama literatura. Viajar para ela é uma coisa que, assim, a impressão que eu tenho é uma coisa espiritual, é da alma dela. Ela precisa estar em certos lugares, em certas épocas do ano, né? Especialmente com a natureza. E ela ama pets, né? Cães e gatos. E uma coisa que a gente não pode deixar de mencionar aqui, que a Larissa falou também, né? Que é sobre a iniciativa da editora Mão Esquerda. Né, você podia falar um pouquinho pra gente como você se envolveu nesse projeto que ele é tão legal que ele é um nicho específico que precisava ser suprido? Eu não participo diretamente da editora Mão Esquerda como uma editora ou Uhum, revisora, mas como uma estudiosa de literatura na atualidade, eu sou uma grande entusiasta, primeiro de tudo, de editoras independentes, né? É uhum, preciso haver mesmo esse incentivo, esse trabalho de editoras independentes para trazer possibilidades de publicações de grandes escritores e escritoras que muitas vezes ficam invisibilizados, que foram, têm sido invisibilizados ao longo do uhum, tempo, e que muitas vezes grandes editoras que apontam mais para um cânone, para uma literatura clássica do século XIX para trás, não, não, não preenche muitos requisitos, né? Não propaga, não difunde muito, né? Mas tem um outro aspecto da editora Mão Esquerda que é o que me chama atenção consideravelmente. Eu vou puxar agora a brasa para uma sardinha que eu aprecio bastante, que é a do gênero terror na literatura. Eu falo do terror tanto na literatura quanto no cinema. uhum, No cinema, o terror parece ainda ter um pouco mais de visibilidade, né? Principalmente agora no século XXI, a gente tem percebido muitas grandes obras que flertam com terror, com suspense, enfim, que traz elementos de um terror mais psicológico, do terror sobrenatural. Mas na literatura parece que o terror sempre ficou num lugar muito secundário, né? Assim, quando a gente vai falar de grandes escritores da literatura de terror no mundo ocidental, a gente lembra de Edgar Allan Poe, que é considerado o fundador do terror moderno, do terror uhum, psicológico. Aí o Stephen King, que é um grande best-seller, mas nem todos os grandes escritores e grandes leitores
se afeiçoam ao Stephen King. Stephen King é uma figura muito interessante, né? Porque tem quem ama e tem quem odeie. Diferente do Edgar Allan Poe, que é uma figura Uhum. que, para quem quer conhecer literatura e terror, ele vai agradar, porque ele foi um grande teórico também da Uhum. literatura, um grande teórico do conto moderno e do horror da literatura policial. E aí ver uma editora como a Mão Esquerda que viabiliza a publicação de escritores e escritoras que eventualmente não seriam publicados por uma companhia das letras de princípio, que é a maior editora do Brasil no momento e que está muito mais focada em nomes que vão ser premiados pelo Jabuti ou que já foram premiados pelo Jabuti Uhum. ou para os grandes clássicos, há também essa contemplação de um gênero literário que ficou muito secundarizado durante muito tempo, que é o terror, o Sim, horror, sim. e que eu aprecio grandemente, eu gosto demais, eu acho assim excelente que haja esse tipo de projeto e de iniciativa. Ah, que legal. E Mas, aí é né? legal, Marcos, só para eu fechar, vou fazer um hum, parêntese aqui que me ocorreu. Que mão esquerda é um nome, né, que faz referência ao título de um livro da Ursula Le Guin, que é uma Uhum. escritora de ficção científica. Ela tem a mão esquerda da escuridão, né, esse romance. Faz referência àquilo que nos atormenta, aquilo que nos assombra, e é uma escritura, né? Então, de novo, nós estamos falando dessas vozes, desses lugares que ficaram muito periféricos, marginalizados dentro desse grande centro que é o cânone, que é o clássico. Não estou desmerecendo o cânone, não estou Uhum. desmerecendo os clássicos, mas muitas vezes o modo como o nosso sistema lidou com essa, né, lidava com essas publicações, acabava desfavorecendo, esquecendo, né, deixando de lado, invisibilizando grandes outros escritores e escritoras que mereciam ser conhecidos. Uhum. Sim, eu concordo com você. E como você falou, fica. Ai, como é que é a palavra agora sumiu? É, Fica à margem, né? fica à margem, né? E fica meio que, por exemplo, eles pegam os gêneros da literatura e fica generalizado. Alguns ficam mais numa escadinha do que os outros. E isso está errado. Todo mundo tem autores que conseguem escrever em diversos gêneros, mas tem gente que é um primor em um só. Né, e todo mundo merece ser reconhecido, ter o seu texto lido, né? Que é o que realmente um autor, um contador de histórias quer. Então, vamos lá. Eu tenho uma pergunta antes de tudo, né? Que é o seguinte, Elissa. Quantos livros você tem? Olha só, que bom que você fez essa pergunta. Você deu sorte. Se você tivesse feito essa pergunta para mim no mês de dezembro, talvez eu não daria conta de respondê-la. Mas como, né, dentro dos projetos de ano novo, eu Uhum, coloquei lá na lista de metas organizar o meu escritório e contabilizar meus livros, até separei um bocado de livros para doar. Eu dou para a Faculdade de Letras da UFG, já estão direcionados para doar para eles. Eu estou atualmente com 2.150 livros. Eu contando planilho. Eles estão tudo físicos e planilhados. eletrônicos ou só Não, físicos? só físicos, só E os físicos. Aí os eletrônicos? eletrônicos eu não tenho a conta, não, Ah, você não não foi fez. A dessa conta vez. está incompleta. Está incompleta. Completa. Mas aí, considerando a ocupação do espaço e o acúmulo de poeiras e eventuais traças, eu estou com a Aham. conta dos livros físicos assim, mais atualizada porque eu fiz essa limpeza recentemente. Sabe o que que eu faço? Sabe aquelas caixas arquivo de plástico? Sei. Eu compro, coloco os livros nela e compro aqueles sachês antimofo. E a cada 3 ou 6 meses eu tiro eles para fazer, para ventilar e faço o rodízio deles na estante. Essa ideia é boa, hein? Então, Gostei. bom. Tô vendo um amiguinho bem atrás de você. Ah, Eu um amiguinho de eu 6 amo. quilos e meio. Frajolinha, eles são todos É, perfeitos. É isso, né? Você mencionou na minha apresentação. Eu sou apaixonada por pet. Eles são bons amiguinhos. sim, eles são, com certeza. E deixa eu te perguntar, antes da gente falar da sua jornada, né? Você podia dizer umas palavras sobre a nossa querida Larissa Prado? A Larissa Prado, ela é excelente. Ela consegue fazer uma literatura de terror e mobilizar medo em nós, sem deixar de lado questões sociais e políticas dentro da literatura. É muito interessante. Uma das coisas que mais me chamou a atenção na obra dela, que eu até mencionei com ela no podcast quando a gente conversou, é de como ela consegue construir personagens que estão
tão desgraçados da vida por conta de desemprego, de dívida, de término de relacionamento, de luto, de Uhum. decisões e escolhas equivocadas. E aí a tragédia cósmica, a desgraça cósmica, o sobrenatural vem para detonar tudo, mas esse personagem ou essa personagem estava tão derrotado que é uma salvação, Uhum. sabe? O fim do mundo. Sabe, tem gente, por exemplo, eu tenho certeza que tem gente que nessa conjuntura que nós estamos agora, se de repente acontecesse assim, um fim do mundo, a pessoa não ia querer morrer, mas, nossa, eu não tenho que resolver aquele problema mais, sabe? Uhum. Aquela dívida com o imposto de renda, com o leão, ou sei lá, aquela DR mortal que eu ia ter que ter com alguém que eu não preciso ter mais. Tem gente que está num estado tão profundo de atordoamento, de perturbação, que se de repente acontecesse um grande cataclismo, ela Ser uma solução, um alívio, seria uma é. solução para esse problema individual. Teria um problema gigantesco Aham. coletivo? Sim, mas seria para todos igualmente. Então, todos iam se extinguir juntamente. E é essa mentalidade, que é uma mentalidade que muitas vezes, porque eu sofro de depressão. E aí a depressão ela está controlada nesse momento da minha vida, ela está controlada. Mas, por Uhum. exemplo, durante a pandemia, ela atingiu picos muito Uhum. insuportáveis, né? Que nem o medicamento estava dando conta direito, nem terapia e tudo mais. E eu lembro que eu tinha, às vezes, esses pensamentos intrusivos, que é como se fala, né? Nossa, se o mundo explodisse agora e todo mundo morresse, eu não ia morrer sozinha. Pelo menos nisso eu não estaria sozinha. É muito sofrimento. Uhum. Porque eu me sentia muito solitária na minha melancolia, na minha dor e no meu sofrimento que eu não conseguia partilhar. Mas, assim, se viesse o fim do mundo para todos, ao mesmo tempo, instantaneamente, eu estaria junto, compartilhando algo com alguém naquele momento. É trágico falar disso, é muito dolorido, não é bonito, não estou romantizando. E a Larissa, ela consegue construir personagens que estão nesse lugar, e aí, né, nem sempre tem um trenzinho lindo desse à disposição para amenizar as dores da depressão, Uhum. mas a literatura, ela traz esse suporte, né? Ela traz esse lenitivo, né? De você poder imaginar. E aí, a partir da imaginação, você chega à conclusão de que, não, essa não seria a solução. A solução é viver a vida e enfrentar ela do jeito que ela é, sem romantizações, né? Enfim, mas também sem mergulhar em profundos abismos de pessimismo, né? Encarar a vida como ela é. A literatura nos ensina todos os dias a viver e a morrer, inclusive, né? Uhum. A abandonar certas coisas. E eu percebo isso muito na literatura da Larissa. Tanto dos livros dela que eu li, um dos que mais mexeu comigo, que eu até mencionei, falei para ela, eu fiz um vídeo sobre esse livro, que é uma reunião de três contos, é a Gargantilha e outros contos. Nos três contos, nós temos protagonistas mulheres. E aí as questões de misoginia, de competição entre mulheres, de ciúme, possessividade, das relações abusivas e de como, em geral, né, na nossa sociedade, sempre pende mais, o peso é maior sobre a existência da mulher. Ela Uhum. explorou isso tudo tão bem, sem fazer panfletos, sem ser panfletária, e ainda explorando as camadas do horror. É como se a gente saísse do livro e falasse assim, cara, depois de ler um livro desse, de ler uma obra dessa que estampa a realidade tal como ela é, eu não preciso ter medo de demônios, eu não preciso ter medo de fantasma, de alma penada, de vampiro, que isso também nem existe. Tem coisas reais que são muito piores, né? Uhum. Alguém com quem você cruza a rua que está mal intencionado, alguém que entra na sua vida e de repente tira a máscara e muda a faceta e você desconhece e essa Uhum. pessoa é uma ameaça. Então, eu gosto muito desse realismo que ela traz para a obra dela, de modo que ela consegue conjugar, mesclar esses medos mais inóspitos, mais indizíveis, mais insólitos, mais internos, com a realidade palpável que está estampada nos noticiários, na nossa cara o tempo todo. Uhum. Muito bem, muito bem. Eu te fiz essa pergunta porque é o seguinte, era para Larissa participar aqui com a gente, fazer uma surpresa para Olha, você. Mas ela ai que não pena. pôde, mas eu pedi para ela mandar um vídeo para você. Eu não assisti o vídeo, então nós vamos assistir aqui juntos, tá? Olá, Alissa. Eu vim aqui primeiro para dizer que quanto eu te admiro, tô com saudade de conversar com você e para te fazer a seguinte pergunta. Na verdade, são duas. Quais foram as leituras que te marcaram esse ano de 2024 e o motivo de elas terem te marcado? E o que não pode faltar na minha história para te arrebatar, assim, para te deixar pensando sobre ela
arrebatada, enfim. É isso que eu queria saber. E registrar aqui mais uma vez minha admiração por você. Continue sendo essa pessoa que vibra literatura e que faz com que a gente se apaixone cada vez mais pelo universo da leitura e da escrita. Um beijão e é isso. A Larissa é maravilhosa. Eu adoro uma coisa nela que ela parece. Sabe quem ela parece? Eu Hum. falei pra ela. Ela parece aquele ator, o Bill Paxton. Você lembra desse ator? Eu sei. Maravilhoso, maravilhoso. Na hora que eu Ca- falei pra ela, ela amou. E, cara, eu sempre achei que ela parece muito, principalmente quando ela tira aquelas fotos preto e branco com a Jaque Machado. Também, mas é, Também é a cara do Bill Paxton. E ela é franjuda, que nem eu, né? A minha tá meio aberta aqui, Uhum. agora tá muito grande, senão Te- vai cobrir meu olho. Tem que pedir pra ela gravar um vídeo falando Game over, man. Bem, ela me fez duas perguntas antes de eu responder essas perguntas. Eu preciso dizer, eu admiro muito a Larissa, admiro muito o trabalho dela. Larissa é muito inteligente, Larissa é forte, é corajosa, muito corajosa. Eu gosto muito de gente corajosa, de mulheres corajosas, que vão lá e fazem o que tem que ser feito. O que ela tem que fazer é escrever, escrever literatura de terror, e ela escreve, e escreve muito bem. Dito isto, ela me fez duas perguntas, né? A primeira foi sobre as leituras. Nossa, que coincidência! Eu nem sabia que viria essa pergunta. E eu estou com o meu caderninho de leituras que fiz em 2024 Olha aí, tá anotados vendo? Tá aqui. vendo? Eu consegui ler 35 livros no ano passado, Olha. fora os livros de trabalho de escola, né, que eu sou professora, os livros que eu li mesmo para deleite, para produzir conteúdo para o canal. E aí ela me pediu, me perguntou dos livros mais marcantes. Eu vou ter que escolher alguns, né? No mês de junho, que é o mês do meu aniversário, eu só li Larissa Prado. Eu li Pulsar Marmório, Umbra, O Eclipse da Sombra Carnívora, O Rastro Uhum. da Serpente e A Gargantilha e Outros Contos, né? Li esses livros dela. Fora esses, eu vou citar três livros que eu li no ano passado que me pegaram pela jugular, mesmo assim. O primeiro foi o primeiro livro de 2024, Mandíbula, da Mônica Orreda. É uma escritora equatoriana. É literatura de terror, então tá vendo como é que eu tô? Eu não faço fuga ao tema, eu tô no tema, Tá no né? tema. É um livro extremamente perturbador, com certas doses de um realismo mágico, só que assim, eu diria que ele está atualizado para o século XXI, porque tem essa coisa. É porque o realismo mágico ele é um gênero latino-americano, né? Então tem essa coisa latino-americana de viver a violência, mas de sobreviver à violência Uhum. sem naturalizá-la, sem aceitá-la passivamente, mas vivê-la apesar dela, entendeu? Viver a vida apesar dela, porque tem que viver. E tem isso, né? O conflito entre mãe e filha, também é uma coisa muito importante. Conflito entre mulheres, essa competitividade entre mulheres que foi construída pelo patriarcado. O livro explora isso muito bem. Esse livro está inserido numa corrente que eu estudei no ano passado e tenho estudado agora, que é o terror feminista, né? Que é esse horror que se estabelece social e politicamente nas relações de gênero e as mulheres promovem dentro das obras uma espécie de reviravolta que era imprevisível e Uhum. inaceitável, né? A mulher bela, recatada do lar, muito bonitinha, limpinha, cheirosinha, está fora de cogitação nesse tipo de literatura, né? Ela vai fazer a reviravolta e nem que para isso ela tenha que ficar horrorosa como a personagem da Demi Moore lá no filme A Substância. Uhum. Eu amo aquele filme. O outro livro que eu li que mexeu comigo, que alugou um triplex na minha cabeça, é o livro de um escritor argentino chamado Jorge Barombiza, O Deserto e Sua Semente. Na verdade, o Jorge Barombiza, ele nem era escritor, ele era jornalista. Mas ele escreve esse livro por conta de um acontecimento na vida dele. É um livro autobiográfico, né? O pai e a mãe dele eram casados. Aí a mãe pede o divórcio, ela fica anos e anos querendo o divórcio. E o cara nunca dá o divórcio. No dia que o cara, ela já é assim, já tem mais de 50 anos de idade. Ele tem mais de 60. Aí Uhum. no dia que ele decide dar o divórcio para ela, ele vai para o encontro, né? São os advogados, ele de um lado, na casa dele, na biblioteca dele, ele sentado de um lado com o advogado dele,
a ex-mulher de frente para ele com o advogado dela, ele pega uma jarra assim, uma jarra com água dentro. Ele fala: você aceita água? Vai servi-la. Ela aceita, né? Depois de assinar todos os documentos. E aí ele joga dentro do copo e joga o copo, o líquido do copo no rosto dela. Não era água, é ácido sulfúrico. E aí o rosto dela Que horror. é todo queimado. É horrível, é Nossa. horroroso. Aí ele vai narrando, porque ele cuida da mãe dele. Ele fica encarregado de cuidar da mãe dele. Então ele Uhum. narra o que que ficou depois disso. É horrível. Ah, É nossa, assim, eu não posso ler essas coisas, você me desculpa, eu não não, posso não ler essas... recomendo. Eu não recomendo. Eu recomendo assim, Muito só se você bem. tiver muito estômago. Mas foi marcante. Ela perguntou as leituras marcantes, né? Uhum. Eu não sei dizer. Não é que eu não gostei. Eu gostei, mas eu não quero reler, Ah, eu entende? É entendo, é uma muito coisa que doído. é uma coisa é que eu falo. Tem leituras que são excelentes, mas não é pra mim. Não, e não é repetível, Não é né? É- repetível. tem uns filmes também que são assim. Eu costumo dizer isso daquele filme Dançando no Escuro, do Lars von Trier, que tem a Björk. Aham. Aquele filme ele é maravilhoso, mas eu nunca mais na minha vida quero vê-lo novamente. Sim, Porque eu sim. quase morri de chorar. Aham. É que nem E o terceiro aquele Nó na Garganta. Aquele filme precisa assistir uma vez só. passa, né? Não precisa repetir a experiência. Jamais. E o terceiro livro, aí ele já é um calorzinho no coração. Dolorido também? É. Nossa, Hum. é engraçado que eu tô só com os latino-americanos. Olha que interessante. Terceiro livro é de uma escritora contemporânea também argentina, é a Camila Souza Vidiada. O livro mais famoso dela, que entrou primeiro no Brasil, é o Las Malas, né? O Parque das Irmãs Magníficas, que eu li também, mas não é esse que eu mais amei. O que eu mais amei é A Namorada de Sandro. É um livro de poemas e que, por esses poemas, ela vai falar de um relacionamento que acabou. E ela é uma mulher trans. O relacionamento que acabou com esse Sandro e como Hum. esse relacionamento marcou. E aí, assim, é um acerto de contas com as memórias. É muito pungente, é visceral, é dolorido, mas é muito poético, é muito possível, é muito humano, é muito verdadeiro e respeitoso com a experiência humana. É a linguagem a serviço da experiência humana e, portanto, para esse livro é só meus aplausos. Muito bem. Maravilhoso. Muito bem. Agora, né? Eu sei que a gente Ela fez colocou. uma outra, Ela ela fez. fez uma outra Ah, é pergunta, né? a melhor, não foi? Ela fez a pergunta assim: o que é que não pode Ah, faltar o que que não pode faltar, numa obra? verdade. Eu vou dizer assim, eu vou tentar simplificar, porque como eu me delonguei muito na minha primeira resposta, eu vou sintetizar nessa. Para mim, literatura, Marcos e Larissa, literatura é trabalho com a linguagem. A literatura é uma forma de dizer as coisas que todo mundo sabe, inclusive os clichês, mas de uma maneira diferente, de uma maneira singular. E cada escritor que tem seu estilo vai ter um jeito de dizer. Para mim, o que não pode faltar em qualquer que seja a obra, prosa, poesia, de terror, drama, de guerra, é experiência com a linguagem, é essa quebra, é esse usar, às vezes, palavras do cotidiano, mas com outra intencionalidade, de modo a mostrar que as coisas não só dizem, elas às vezes podem desdizer o que elas se Uhum. propunham a dizer. É isso. Muito bem. Eu sei que a gente colocou a carroça na frente dos bois, né? Mas conta pra gente um pouquinho da sua jornada, né? Pra, como atriz, como professora, como alguém que ama literatura, para falar, agora eu vou criar um canal para falar disso, para convidar as pessoas que eu gosto, que eu aprecio, e os desafios disso também, né? Vamos lá. Meu primeiro vestibular foi para física, nem tem nada a ver, né, com Física, literatura. física de conta, Física, não física de não, física, física física. mesmo. Hum, Física, ciência da natureza. hum, Aí eu era muito boa em matemática, em ciências da natureza. Eu fui muito nerd, eu era muito nerd na escola, no ensino médio. Então, assim, eu era boa em tudo, né? Aí eu não consegui passar no vestibular na ah, segunda fase. Na segunda fase eu tive problemas com a redação, eu fugi a tema, eu tangenciei o tema, só que na uhum, época o vestibular não aceitava tangência, então foi fuga, foi zero. Aí o segundo vestibular eu fiz para letras, né? E falei, eu vou fazer licenciatura em inglês, virar professora de idioma e tal. Até que eu tive uma aula no segundo semestre com um professor de latim. Latim, gente, latim é gramática pura. E ele trazia para as aulas dele Catulo,
o poeta romano Catulo, e ele lia os poemas de Catulo para a gente poder fazer o estudo do latim a partir dos poemas do Catulo. Uhum. E ele era tão apaixonado que ele transpirava, ele terminava a aula suado, com a blusa grudando no corpo dele, De, assim, de e empolgado, intensidade. sabe? Com tesão mesmo, sabe? Aquela Aham. coisa gostosa. Ele estava sentindo muito prazer em falar daquilo. E aí eu senti inveja. Falei, cara, eu quero isso pra mim. Aí comecei a conversar com ele até foi meu co-orientador, hoje ele é um amigo meu. E ele falava: olha, a poesia, o caminho da paixão é a poesia, que você vai continuar sofrendo na vida, a vida não nos poupa, mas pelo menos vai ter poesia. E dito e feito, ele estava certo, ele realmente não mentiu para mim, que aí eu decidi fazer licenciatura em língua portuguesa para ser professora de língua portuguesa no ensino básico, mas também fiz bacharelado em literatura. E aí, depois do bacharelado fiz mestrado e fiz doutorado, me especializando mais na área da literatura. E aí, essa vida, né? Dando aula em escola e tal, e dar aula em escola particular, dar aula em escola pública tem seus percalços, mas na particular também. E Uhum. um dos piores percalços é o roubo da nossa autonomia, que algumas instituições promovem. Eu não vou generalizar e dizer que são todas. Certo. Mas eu trabalhei em uma, não trabalho mais, mas eu trabalhei em uma assim que eu percebi que os coordenadores, todos eles homens, se incomodavam demasiadamente com o fato de eu ser muito segura na minha fala, de eu ser muito apaixonada, de eu falar, eu vou falar desse livro e eu me preparar e me sentir segura, capaz de falar. Eles incomodavam, eles queriam que eu ficasse submissa, baixando a cabeça para eles. E Eles um era estavam de sentindo química, desconforto porque você estava apaixonada pela sua profissão? pela minha profissão e porque eu tinha muita segurança e autonomia, então eles eram Eu misóginos, não né? entendo essa parte. Se a pessoa gosta, se ela não tá fazendo mal pra ninguém, a gente tem que incentivar, tem que achar um equilíbrio, tem que, tipo, vamos entrar no jogo, vamos nos empolgar também, fazer um plano de estudo geral. Mas é como a minha cabeça funciona. Marcos. Mas é o problema da misoginia, né? É como eles viram uma mulher que eles não podiam dominar, Hum, pelo intelecto, que ela é, aparentemente para eles, eu sou livre intelectualmente, e isso os incomodou. E hum. aí eles me demitiram. Eu trabalhei 6 anos nessa escola, eles me demitiram no final de 2018. Para ser mais específica, eu sou casada e eles me demitiram no dia do meu ensaio fotográfico de casamento. E eles sabiam que Ah, era o dia que eu pô. ia, Não, sim, não, não. que eu ia fazer Isso não, isso fotos. já não tem uma desculpa pra isso. Tá sendo mal, é Crueldade, crueldade. crueldade demais. Sim. E aí eu cheguei em casa em frangalhos. Na hora que eu cheguei em casa, meu marido estava me esperando pra gente se arrumar, levar as roupas. Eu tava arrumando minhas roupas pra gente ir pro ensaio pré-wedding. E aí eu cheguei assim, arrasada. Eu falei, nossa, eu acho que eu não vou dar conta de fazer o ensaio, com a cara inchada e chorando. Aí ele me acalmou. Aí ele foi me acalmando, ele me deu um vinho pra eu relaxar um pouquinho. Ele me ajudou a escolher minhas Talvez roupas, me disse as dois, roupas né? que sim, e aí eu realmente relaxei e fiquei leve. Aí quando a Hum, gente terminou o ensaio, a gente foi encontrar com um casal de amigos nossos que foram nossos padrinhos e que são nossos amigos até hoje, que a gente ama muito. Aí ele virou e falou assim: Elissa, você é tão inteligente, você fala tão bem de literatura, por que que você não abre um canal no... Ele, meu marido, por que você não abre um canal no YouTube para você falar sobre as obras uhum. que você quiser? E aí, assim, se o XYZ vem te demitir, dane-se. Você pode falar de literatura na hora que você bem entender no seu canal. E aí eu gostei da ideia. E aí, uma semana depois, a gente gravou o primeiro episódio, que foi um episódio sobre o corvo e a filosofia da composição do Edgar Allan Poe. É o Uhum. primeiro episódio tímida ainda, sem muita Eu, desenvoltura na frente das câmeras. mas é sempre Mas assim. foi mas foi muito legal, foi muito Uhum. legal. E aí foi. E aí, 2019, já, de Doce vai fazer 6 anos, porque o primeiro episódio a gente conseguiu organizar e gravar e saiu dia 6 de Cara. abril de Uhum. 2019. Então é isso, a gente tá aí. Essa é a jornada. Uma coisa, né? Por exemplo, ó, o canal tem 6 anos, né? Ah, eu sempre gostei de literatura. O seu canal só apareceu pra mim no algoritmo quando eu fiz o meu canal, quando eu comecei a receber feedback de outras pessoas, né? Isso eu acho que também é um pouquinho injusto, né? Aí você entrou num ponto que você tinha até feito uma parte da sua pergunta, é quais são os desafios e dificuldades, né? Uhum. O dos maiores desafios que a gente enfrenta hoje, né, que eu vou falar a gente, porque a Didocéia é uma equipe, é eu e meu marido, ele é o meu videomaker, ele que edita, às vezes ele dirige alguns vídeos, né, ele propõe, ele cuida muito da parte técnica. Uhum. Eu Que é leio uma os dor de livros, eu cabeça. apresento, eu faço... Nossa, se eu tivesse que fazer Edição, isso, Jesus. nossa, Deus me livre, eu já vi ele fazendo assim, não, Uhum. não, faça para mim.
Mas a grande dificuldade mesmo é porque assim, a gente produz conteúdo de qualidade, né? Eu me Sim, debruço sobre as obras para poder falar, sim. para poder entregar. Normalmente o conteúdo que eu produzo, ele atinge não só estudantes e alunos, mas até professores que queiram ministrar aula sobre determinada obra. Uhum, Mas o algoritmo não entrega, ele é devagar, tanto no YouTube quanto no Instagram. Aí uhum. falam muito que o TikTok entrega melhor, e realmente eu fiz alguns testes com o TikTok, ele entrega melhor. Só que eu tenho dois problemas com o TikTok. Primeiro, que eu acho que eu sou muito velha para o TikTok, eu acho que realmente existe esse conflito de geração. E segundo, que eu acho o design dele, o layout dele muito feio, me incomoda muito. Eu Ah, acho ele um aplicativo feio. eu gosto do YouTube porque a gente pode fazer coisas com mais tempo, né? Sem um limite. E o Instagram ele é melhor para a gente fazer para interação. É uma rede social, né? Uhum. Então eu uso mais os dois. Eu comecei a usar o Threads, mas eu parei. O Threads para mim ele tá ficando muito parecido com o X, né? Então, cara, todo mundo tem direito à sua opinião, tem. Mas parece que quando você não vê a cara da pessoa, a pessoa tira o freio, tira a consciência, tira os bons Sim. modos, esquece a humanidade, gente do céu, né? Olha, eu acho até, Marcos, eu até acrescento, todo mundo tem o direito de emitir opinião, sim, mas eu acho que as pessoas precisam ser melhor educadas para elas pensarem melhor se aquilo que elas vão emitir como opinião tem validade, sabe? Se às vezes ela vai falar uma coisa que vai só destruir outra pessoa ou não Uhum, vai fazer nada, talvez seja melhor guardar as palavras para um momento mais oportuno. Eu penso assim, né? uhum. Mas sou Então, eu, né? Quem é, sou eu na fila do pão? não, é assim, é como aquele ditado, uma pessoa não pode ajudar todo mundo, mas todo mundo pode ajudar uma pessoa, né? É verdade. Então, se todo mundo que estiver na fila, né, se juntar para, você não precisa ter uma opinião igual, mas ou vamos ser educados, vamos ser civilizados, né? Eu acho que ajuda, né? É, então, agora vamos lá. Fala pra gente quais que são os autores, seus autores favoritos, que fazem seu coração cantar. Olha, o Edgar Allan Poe, hoje, né, nesse momento da minha vida, ele não é mais o meu número um. Não é, Uhum, definitivamente ele não é. Eu acho que a gente muda, as pessoas mudam e os gostos mudam. Mas uhum, assim, ele está entre os meus cinco mais importantes, preferidos, entre os 10. E assim, eu tenho até uma coisa de ligação, de apego e de gratidão pelo fato dele ser o escritor que me fez entrar no caminho da literatura, sabe? certo. Quando eu li os contos dele, eu falei, é isso que eu quero fazer da minha vida, eu quero mexer com isso o resto da minha vida. Agora, Uhum, assim, os nomes que mexem com o meu coração no momento, assim, o grande autor do momento que eu amo é o Gabriel Garcia Marques, é o autor de Cem Anos de Solidão, que é o livro da minha vida, é o livro que eu mais amo no momento. Daqui 10 anos, daqui dois pode mudar, né? A gente tem que aham, sempre considerar isso. Eu gosto muito também do Dostoiévski, Dostoiévski, assim, muito, o modo como ele explorou a angústia, a solidão, a melancolia humana, às vezes, é uma coisa muito presente na escrita russa, a é melancolia, você não concorda? demais, mas ó, olha a vida que esse povo leva. A Rússia Uhum, praticamente nunca viveu uma democracia, então pensa uhum, como o Dostoiévski era um homem pobre, um operário, chegou a ser preso por se opor ao czar e era epilético. O livro dele, Um Jogador, é autobiográfico, é ele falando mesmo da própria experiência de vida dele, da tragédia dele, que é não conseguir se conter em relação ao vício do jogo, né? Ele pegava dinheiro que era do remédio da família para jogar e uhum, perdia tudo. Então, assim, é um cara que viveu realmente conflitos morais. Eu gosto muito disso, sabe? O uhum, humano, o certo. demasiadamente humano. Então, ele viveu conflitos morais e ele conseguiu explorar isso muito bem na obra. Ele teve propriedade para explorar isso na obra Uhum. dele. Então, eu me sinto acolhida quando eu leio Dostoiévski, porque Ai, assim, eu que posso bom. ter cometido uma atrocidade, fiz uma coisa assim da qual eu me arrependo amargamente. Eu leio Dostoiévski e falo, nossa, mas isso é humano, né? Isso é plausível, né? Tá ok. As pessoas fazem isso, as pessoas vacilam, né? Então, Gabriel Garcia Marques, é, o, o Dostoiévski, né, que eu mencionei também. Eu gosto muito do Tolstói também, Tolstói, mas eu ainda gosto mais do Dostoiévski, Dostoiévski. né? Eu gosto mais do Dostoiévski. Tem uma briga aí, né, que falam que o Uhum. Tolstói escreveu melhor, que ele estilisticamente foi mais elaborado do que o Dostoiévski. Mas compara, né? O Tolstói era um aristocrata.
Ele era um conde. O Uhum. Dostoiévski passou fome. Então, assim, são vidas muito diferentes. O Hum. dinheiro faz diferença na Faz vida, diferença, sim, do faz diferença. artista. Sim. Aí da literatura brasileira, né? Eu acho que vale a pena citar alguns nomes. O Machado de Assis, que é o amor da minha vida, né? Não tem como você apreciar literatura e você ser brasileiro e você não reconhecer o Machado de Assis, o maior escritor do Brasil, e foi e continuará sendo, pelo menos por um bom tempo. Para mim, ainda não, do meu gosto, minha humilde opinião, ainda não apareceu ninguém que o desbanque. O Guimarães Rosa, a Clarice Lispector, a Lígia Fagundes Telles, isso para citar século XX, né? Estou falando de Uhum. século XX. O Carlos Drummond de Andrade, que é o poeta do meu coração, né? Uhum. Esse grande escritor. E aí, na contemporaneidade, eu vou falar o nome de uma escritora que alugou um triplex na minha cabeça. Você tá Ela tá me montando um condomínio, consumindo. hein? Tá. É a Helena Ferrante, a escritora italiana Helena Uhum. Ferrante, que a gente não sabe exatamente se é mesmo, quem é essa pessoa, a identidade dela ainda é um mistério, é um segredo, mas o modo como ela entra na psique humana e, sobretudo, na psique feminina, né, de mulheres, e eu gosto muito de psicanálise, eu tenho estudado psicanálise, e isso ainda vai dar pano para manga, viu? Ah, Daqui que para os meus bom. 50 anos, eu acho que vai ser a minha história. Que bom, muito bem. Agora, responde pra gente. Qual é o seu crush literário? Ai, olha só, eu falei um tanto de nomes aqui Não, 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 não. agora. Isso são autores. Eu tô falando um personagem Ah, que é seu crush literário. Que se você visse assim na forma real, você agarrava e levava embora. Que você é apaixonado. nossa. Ai, o Coronel Aureliano Buendia. O Coronel Aureliano Buendia de Tempo de Solidão. Eu tenho certeza que ele é gato. E é engraçado que, olha só, Marcos, você viu a série? A série que a Netflix lançou? A série colocou atores e atrizes Uhum, colombianos, latino-americanos para fazer uhum. os personagens. E o cara que faz o Coronel Aureliano Buendia, ele parece o Rodrigo Santoro. Gente, o Rodrigo Santoro, pelo amor de Deus, é gente para falar que ele é qualquer coisa, menos que ele é feio, menos que ele é desatraente, O que o desatraente. uniforme não faz, hein? Não, mas até acho que ali até sem uniforme. Ah, principalmente melhor sem uniforme, entendeu? Sem nada. Vai dar corda, você tem a corda, olha o que que vai, olha o que que vira. Ai, É meu isso. Deus do céu. Muito bem. Vamos para o nosso jogo? Vamos ver como é que é esse jogo. Bom, pessoal, para quem não conhece o jogo, é muito simples, né? Como a Elissa também promove a literatura, né? Aí cada um de nós escreveu escreveu não, escolheu três livros, né? E a gente vai mostrar alternadamente para o outro e recomendar para ver se atrai a atenção do outro, né? Eu vou começar. Vamos lá. Vamos lá, Elissa. Esse aqui é da minha Vamos. querida amiga Jéssica Prado, Vingança Velha Amiga, né? Ele é num mundo onde tem magia e máfia entre duas facções. Ele é violentamente explícito, é psicologicamente forte, e tem personagens extremamente complexos e cinzentos, né? O momento que tem a virada de uma personagem que quer ficar fora disso é brutal, 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 assim, terrível. E o final te dá um plot twist interessantíssimo, sabe? É, a Jéssica me conquistou com essa pegada mágica no ar, que antes eu brincava com ela que eu falava que era Harry Potter com máfia, ela ficava brava, mas eu ainda acho que é um pouco, apesar que a magia é muito sutil aqui, né? Então tem aquela pegada de sociedade, é um livro bem no ar mesmo, né? Porque você tem, o mistério é quem é este homem que cometeu o crime que abalou tanto a vida dessa moça, né? Então é isso, Vingança Velha Amiga, da nossa querida Jéssica Prado, né? Também chamada de Carmen Sandiego pelos amigos. E assim, o meu sobrenome da Larissa Prado, né? Olha que legal. A gente tem que ver se elas não são parentes, viu? Que eu tô encontrando muito Né? parente por aqui. Então, essa é a minha recomendação para você. Agora é a minha? Sim, A minha recomendação é a primeira, né? sim. É um clássico. É um clássico e ele é pequenininho.
mas ele tem tanto a dizer, ele diz tanto. É A Morte de Ivan Ilitch, do Lev Tolstói. Tô Eu anotando talvez você aqui. até tenha lido, Já talvez. ouvi falar. Este livro aqui, ele ficou no hype em 2023, porque ele foi o livro lido pelo Lucas Lima, e depois dele terminar de ler, ele decidiu se separar da Sandy. Mas o que que acontece com esse livro? Esse livro, o título dele é um livro muito legal porque a gente já sabe o final. A gente já sabe que o Ivan Uhum, Ilitch, que é o protagonista, vai morrer. Então é um livro sobre a morte dele. Então não tem spoiler. E olha o tamanhozinho que é. Mas uhum, esse livro é tão denso. É a história desse cara que se descobre morrendo e não quer de jeito nenhum morrer. E isso é tão dolorido. Ele não quer morrer. Porque no momento em que ele está morrendo, ele descobre, tipo aquela música dos Titãs, o Epitáfio, queria ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer, ter visto o sol se pôr. uhum, Eu queria ter me preocupado menos com problemas pequenos, sabe? Essas coisas. Ele vai fazendo uma espécie mesmo de inventário das coisas das quais ele se arrepende, que ele gostaria de ter feito e não fez, que ele não precisava e se dedicou tanto, que ele era um burocrata, sabe? Um cara uhum. muito preocupado com as questões do comércio, do dinheiro, e ele vai fazendo um balanço da vida, sobre amor, sobre família, sobre filhos, sobre sonhos, sobre espírito, espiritualidade, sabe? Então, é um bom livro para ler quando se está morrendo, mas principalmente um excelente livro para se ler quando se precisa viver, sabe? Então, é a Muito, minha muito indicação. obrigado. Dá pra ver o seu olhinho brilhando com esse livro. Amo, amo. Muito bem. Meu segundo livro, né, é um que eu terminei recentemente, né, que é de uma das gêmeas da bruxaria, né, nossa querida Samantha Tedesco, que é o Círculos, né, Segredos e Sagrados. Ah, a Samantha escreveu esse livro após viajar pela Itália. Ele é um livro de época, mostrando, né, o choque da Inquisição contra as Stregs, as bruxas, as druidas, mostra as tradições, viagens espirituais, pessoas falsamente acusadas, uma história de amor, uma história de vingança, uma história de redenção. Então, não é exatamente a minha pegada, pessoal, mas eu reconheço o talento da Samantha escrevendo essa história. Ela faz um balanço muito bom em contar a história em terceira pessoa e nos diários de diversos personagens. Ah, e assim, você se sente na Itália, né? Dá até uma vontade de tomar um vinhozinho enquanto você está lendo, né? E é assim, se você tiver a oportunidade de ler esse livro, existem momentos que são muito a visão e a filosofia da Samantha, de uma maneira tão carinhosa, mesmo que ela esteja criticando coisas que devem ser criticadas, que me tocou, sabe? Eu vi além da obra, eu vi o amor da autora, né? Então é isso. Círculos, Segredos e Sagrados da nossa querida Samantha Tedesco. Olha só, nós estamos com uma espécie de sincronia, Aham. que a obra literária agora que eu vou apresentar, ela é uma obra italiana. Ah! E, e eu já tinha até mencionado, na verdade, né? Já que eu falei do nome, então Uhum. vamos ao livro. É o livro da Helena Ferrante, Amiga genial. A Amiga Genial. Esse é o primeiro livro da tetralogia napolitana. Inclusive, essa obra aqui, ela já foi adaptada para TV. Ela Uhum. é uma série de TV que está na Max. E por que que eu gosto desse livro? Porque nesse livro aqui, as personagens protagonistas são a Lila e a Lenu. A Lenu é a narradora, ela é a autora, então tem a metalinguagem Uhum. aqui. E a melhor amiga dela é a Lila, desde a infância. Elas já são idosas, então quando ela decide escrever o livro sobre a amiga. É a história de duas mulheres que são humanas. Elas são as protagonistas, mas elas não são perfeitas, elas não são impecáveis, elas não são super heroínas, elas não estão isentas do erro, do equívoco. E isso mexeu muito comigo, essa coisa da ambivalência que essas personagens apresentam aqui, porque elas são as protagonistas, mas elas sentem inveja, elas são obcecadas, elas Uhum. estão submetidas ao patriarcado, a narrativa, ó, o avião. Eu moro numa região onde passa aviões, ó, o avião passando aqui. Elas vivem na Nápoles, na Itália, Uhum.
da década a partir da década de 40. Então é o pós-guerra, pós-ascensão do nazifascismo na Itália, na Uhum. Europa. E é muito interessante assim perceber como essas mulheres dão conta de ser o que são, a duras penas, aos trancos e barrancos, apesar de toda a violência toda a violência à qual elas são submetidas, né? Violência familiar, violência de gênero, violência institucional, violência política, enfim, uma série de violências. Então, Uhum. é uma obra que eu indico para mulheres lerem, principalmente para conseguir conversar melhor sobre essa coisa mulherio que há dentro de si, mas para homens também olharem para mulheres com um olhar mais atento, mais até empático em certa medida, sabe? Muito bem. Muito bem, já tá anotadinho. Agora o meu último, né? É, ele vai sair um pouquinho, né? Porque agora ah, eu vou dar um mergulho na fantasia, fantasia mesmo, né? Que é o Torres de Huila, né? Do João Vitor Teixeira. Ah, ele é um livro muito gostoso, ele me surpreendeu. Eu já conheci um pouquinho do João Vitor. Essa foi a primeira obra dele para Jambô no Mundo de Arton. Ele é muito gostoso, ele fala de diferenças sociais, sabe? De pessoas que estão tão acostumadas com um estilo de vida que não percebem as pessoas abaixo delas, né? Porque é a história de um rapaz que ele mora num reino onde todo mundo sabe fazer magia, ele não consegue fazer. E ele é discriminado. E ele tem um golem, que é um robô, que o avô construiu com o avô. E ele só queria colocar numa competição de luta. Ele acabou ganhando. Mas como ele não tem poder, é lógico que ele foi discriminado, foi acusado de crime, e vai rolando toda uma trama, né? E nessa história ele conhece uma Goblin, que é uma gazeteira, uma repórter, ela é uma Lois Lane, sabe? Ela é ligeira, ela não faz nada, ela só inventa história, né, para escapar. E uma anã que quer ser maga, mas ninguém quer ensinar magia para ela. E ela é bem malandra. E claro que a gente tem o golem dele, que é o Ferrugem, que ele tá aqui, que é um golem que ele quer entender o humor. Então, do nada, enquanto você tá correndo, tá no meio de uma luta, ele fala: "Eu inventei uma piada, eu quero contar para você agora", né? E esse é um livro muito gostoso. Ele tem muitas referências assim a Petrópolis do Fritz Lang, né? A, sabe, uma experiência assim gostosa para você passar a tarde lendo e viajar no mundo mágico sem compromisso nenhum. Daquelas obras que descansam a cabeça da Exatamente, gente exatamente, sem perder qualidade. exatamente. O, o último que eu vou indicar agora é um livro. Eu vou fugir um pouco Uhum. do gênero literário prosa, narrativa, e vou para poesia, Ah, porque eu legal. gosto muito de poesia e foi a poesia que fez mesmo. Foi o grande catalisador da minha escolha, né, para esse caminho da Uhum. literatura. É uma escritora brasileira contemporânea. Eu tive a oportunidade também de entrevistá-la no podcast, um pouco depois da Larissa. A Larissa eu entrevistei em junho, essa escritora eu entrevistei em julho, que é a Lilian Sais. O livro Hum, é Palavra Nenhuma, é um gostei livro da de capa. poesia, lindo, é lindo, lindo, lindo. Este livro, ele traz poemas, então ele não tem essa sequência narrativa, né, que os Uhum. outros apresentam, trazem, né? Mas é um livro que ela faz depois da morte do pai dela. Então, a partir do luto, da perda do pai, ela fez uma espécie de tetralogia com diferentes gêneros textuais, livros de poesia e romances, começando com o luto da mãe e aí passa pelo luto do pai, porque ela enterrou a mãe e enterrou o pai, né? Hum. O pai morreu depois. E aí é um acerto de contas com a memória do pai. Ela nasceu no mesmo ano que eu, então a gente tem muitas coisas em comum. Quando eu conversei com ela, ela relembrou a Copa de 1994, em que o Brasil levou o Tetra, Aham. e que ela assim era totalmente alheia a futebol. E naquela Copa ela ficou interessada pelo futebol e foi um momento de um encontro, de uma aproximação com o pai e que foi para mim também muito importante. E o modo como ela traduz isso na poesia é uma coisa que você não precisa ter vivido a Copa de 1994 para você se apropriar.
ela faz isso de uma maneira muito humana e muito poética. Então, essa é a minha última indicação. Muito bem, muito obrigado, pessoal. Essas foram as nossas indicações, né? E agora, né? Vamos falar de Elissa, né? O que que Elissa gosta de fazer para relaxar? Que manias que ela tem que deixa a família doida? Olha, uma das minhas manias preferidas, eu tenho muito apego por essa mania. Quando eu tô muito cansada, assim, eu falo, eu não quero Uhum. fazer mais nada, eu não quero me concentrar muito. Eu boto um filme que eu já tenho assistido, um dos filmes preferidos meus de assistir é aquele Ghost do Outro Lado da Vida, Uhum. com a Demi Que Moore era a minha e a próxima pergunta, qual que são seus filmes e séries favoritos, né? esse é um dos filmes preferidos, assim, porque eu me lembro que ele foi o primeiro filme que eu assisti mesmo, que eu tenho lembrança, assim, enquanto indivíduo, né? Porque eu era muito criança, ele foi lançado em 1990, e aí eu Uhum. nasci em 85. Então, quando ele entra para televisão, ele é o primeiro filme que eu lembro que eu assisti inteiro, que eu tenho memória. Então, eu amo muito, tenho uma memória afetiva muito forte com esse Uhum. filme. E peço pro meu marido estourar pipoca para mim. Então, ele arrebenta a pipoca, eu sento na frente do sofá e vou assistir filmes repetidos. Sim. Quero ver filmes que eu já conheço, sabe? Que é um lugar seguro, que eu não vou ter imprevisto, que eu não vou ter que pensar muito. E o Ghost é um dos preferidos. Então, essa é uma das minhas manias mais recorrentes. Eu sou daquele tipo assim, sabe, Marcos? Às vezes uma amiga, Elissa, vamos ali na cafeteria, vamos no barzinho ali, vamos conhecer o lugar, que às vezes eu tô até interessada. Vamos comer risoto, eu amo risoto. Se eu não tiver na vibe, eu falo, olha, hoje não vai Hoje rolar, não hoje eu vou é. ficar com o meu balde de pipoca no sofá. É hoje. Hum. E você falou do Ghost, né? E tem alguma série que você gosta também? A série, eu tenho um pouco de resistência à série. Eu não costumo assistir muito porque eu tenho muita preguiça dessa coisa longa, que vai se Uhum. esticando, esticando, esticando. Mas eu tenho umas séries preferidas, que inclusive essas que eu vou mencionar, eu já assisti todas. Breaking Bad, que é um clássico, Tá. não tem como não gostar. Para quem gosta de série e não viu Breaking Bad e tá perdendo tempo, tem que ver, Uhum. porque é lição de casa. É, outra também que eu amei assistir, que eu vi até o fim e que eu adoro, é o Dexter. Eu adoro o Dexter. Ser Hum. um serial killer que mata serial killer. Eu amo isso É porque nele. que assim, o Dexter tá maravilhoso. Até tipo assim, a última temporada, depois eles fizeram uma última temporada depois da última temporada, né? Inclusive tem agora a nova que lançaram, né? Essa eu não vi Não. ainda, então eu não sei. Não tenho opinião formada. Eu vou fazer igual a Glória Pires. Eu não posso emitir opinião sobre ela que eu desconheço. Eu comecei a assistir The Walking Dead, só que eu abandonei porque The Walking Ah, Dead foi ficando muito esticada e foi ficando eu chata. também, Me né? cansou um pouquinho. Aí eu tô vendo agora, aí duas, né? Duas recentes, duas atuais. 100 Anos de Solidão, que é a minissérie da Netflix, Uhum. que a primeira parte foi lançada no final de 2024. Eu já vi, já maratonei e quero rever. Amo, amo, amo do fundo do meu coração. Hum. Outra também que é da Netflix, eu gosto bastante, é aquela Sim, puta, Stranger é Things. maravilhosa, Gosto, tô maravilhosa. esperando já a nova temporada. E tem uma que eu tô assistindo, que ela é da Paramount. Essa é mais lado B, ela é pouco conhecida, não vi muita gente falando dela. Ela tem 3 temporadas. Acabou a terceira temporada agora, a quarta temporada tá confirmada para 2026 ainda. Aí eu grilei. Eu falei, é por isso que eu não gosto de assistir série, que a gente fica refém da narrativa. Eu não gosto disso, eu gosto de ter autonomia. A série se chama From, Ah, que tá. em português seria Origem. Eu achei muito legal o Uhum. plot dela, sabe? A coisa desse enredo de personagens estarem presos num lugar que é de tormenta e eles Uhum. precisam sair dali, né? Então aquilo eu gostei desse motivo. Sim, ai, que legal. Muito bem, muito bem. Filmes e séries, certo? E conta pra gente, quais que são os projetos da Elissa para 2025? Você pode dar uma palhinha de algum convidado que vai estar vindo, ou alguém que vai estar retornando? Posso. Eu tenho já uma poeta que eu já convidei, ela já aceitou. Nós apenas precisamos agora agendar a Uhum. gravação, que é uma grande amiga minha e é uma poeta que publica muito, ela escreve muito, ela é muito produtiva e saem coisas de muita qualidade, que é a poeta Thaís Monteiro. Thaís Monteiro já é uma convidada próxima. E eu também tenho uma convidada que é para agora, até o final de janeiro, o episódio vai sair. É uma convidada muito especial porque ela é estudiosa de narrativas góticas.
ela é especialista em gótico e romantismo, romantismo Hum. inglês, romantismo macabro do Frankenstein, do Drácula. E a gente vai conversar sobre nada mais nada menos que o Nosferatu. O Nosferatu, que Bom, é bom. Faz o filme foi maratona. relançado. Sim, o filme foi relançado, né? Porque Uhum. tem a versão de 1922, 29, e tem a versão de 79 do Herzog, e tem o Drácula de Bram Stoker, Então, mas né? Que é o tem uma clássico do outra Coppola. versão do que eu achei muito legal isso, que eu gostei, porque você viu que o novo Nosferatu tem o William Dafoe, né? Sim, Ele, alguns anos atrás, ele foi o Nosferatu num filme do Nosferatu. Então você tem que assistir A esse Sombra do também. Vampiro. É a Sombra Isso, do é Vampiro. isso. Meu marido fala muito desse Esse filme é filme. muito Na legal. verdade, esse filme é sobre a gravação do de 1922, porque o ator Uhum. de 1922 era muito excêntrico. Então, Aí dizem que o ele Conde, ele realmente, o pessoal falava, ele é um vampiro mesmo, porque ele vivia no personagem, né? Talvez era até uma coisa psicológica dele, né? ele não se Ele não se descaracterizava, né? descaracterizava jamais, né? É, ele vivia no kayfabe, né? Sim, e esse filme ele tem o John Malkovich, que é um ator assim que eu amo também. Então Uhum. assim, eu acho até que vai ser a lição de casa. Quem sabe agora essa segunda-feira para dar uma descansada Relaxada. no corpo, mas ainda assim sem perder de vista a pesquisa, a experiência, eu assisto a esse aí. Tô pensando. Muito bom, muito bom. Então esses são os projetos que você pode falar, né? Esses são os que estão de imediato. Tem outros que é mais a longo prazo, que eles vão ser contados na hora certa, no tempo de Kairos. Muito bem. E nós vamos ver, talvez, ver você na Bienal do Rio de 2025? Não sei ainda, não tenho certeza, porque tem que ver cronograma, horário, calendário, porque afinal de Uhum. contas eu ainda sou uma pessoa seletista, né? Eu sou Hum, CLT. E aí, certas ausências eu consigo negociar, outras não. Então, eu estou ainda organizando a possibilidade de negociar essa ausência. muito bem. Agora eu tenho duas perguntas que é só para alguns dos convidados, né? A primeira é: respira, limpa sua mente e fala, Elissa, qual é a sua música? Moonage Daydream, do David Bowie. Olha, muito bom, muito bom, muito bom. E, Amo David Bowie. muito, David Bowie, eu brinco com os meus alunos, eu falo com os meus alunos que o David Bowie, o Dostoiévski e o Edgar Allan Poe, nós temos um relacionamento. Aí eles riem, todos mortos, né, professora? uhum, Todos mortos. sim, muito bem. E a outra pergunta que eu gostaria de fazer é, Elissa, define Elissa em três palavras. Gêmeos, Ui, signo de Gêmeos, e aí ele já diz tudo. Rabugenta, fofa. muito bem, muito bem. É, tem algo mais que você gostaria de falar? Que você acha que a gente esqueceu? Não, eu acho que é só isso, assim, esse tipo de conversa, para mim, eu fico só com a sensação de que esse tipo de conversa, ele abre uma porta para outras conversas. Uhum, Esse tipo de encontro para mim é infinito. sim, é verdade. Bom, agora, né, Elissa, nós chegamos aqui no que eu falo que é o Momento Karine. Deixa eu fazer as mãos de jazz. Né, homenagem à nossa querida Karine Ribeiro, em que você, a convidada, deixa uma mensagem para o universo. É para o universo, não é para as pessoas. Que eu possa retribuir à altura, com dignidade e honra, a oportunidade que o universo me deu de conhecer a literatura e tudo que ela trouxe com a sua presença maravilhosa. Muito bem, muito obrigado. Bom, é, é isso, Ah, Elissa. você é uma dessas coisas que a literatura trouxe. Pessoas, a literatura trouxe para mim pessoas muito interessantes e muito bondosas. Essa bondade que às vezes a gente não enxerga, porque a gente está tão, às vezes, centrado nas notícias da desgraceira, a Uhum, gente esquece que tem coisas boas, mas
eu acho que ainda as coisas boas ainda são em maior quantidade, mais numerosas do que as ruins. Senão esse mundo já teria explodido. Com certeza. Bom, Elissa, é isso. Muito, muito obrigado por participar da Toca do Aventureiro. Espero que eu possa receber você de novo, né? Com a Larissa, pra gente ver vocês trocando figurinha, né? Então, Eu acho digno. eu tô tentando juntar a Larissa e a Dani também, né? Muito bem, mas é isso. Muito obrigado por participar da Toca do Aventureiro. Pessoal, eu sou o Marcos, essa é a Elissa. Esse foi um episódio muito especial da Toca do Aventureiro. Até a próxima. Tchau, muito obrigada. Muito obrigada a vocês e a você, Marcos.